Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Clube de Assinantes aqui do Tempo e Dinheiro. Nós temos uma sexta-feira, uma semana marcada aí por oscilação no mercado como um todo. O mercado de pecuária, a tendência não reverteu, seguiu em queda. O indicador apontou um acúmulo só desse mês de agosto até dia 4 de agosto, portanto, nessa sexta-feira, uma queda de mais de 4% só no indicador CPEA-Esalq. E em boa parte das praças pecuárias, inclusive João Batista Olive, lá em Mato Grosso, Primavera do Leste, viu a correria dos pecuaristas falando exatamente sobre os preços que estavam sendo pagos pela arroba do boi gordo, 210, e alguns casos já contavam com uma queda ainda maior, até mesmo rompendo esse patamar dos R$ 200 por arroba, isso lá em Primavera, na região, no estado de Mato Grosso. Em outros estados, inclusive os R$ 200 já ficaram para trás. A indústria continua pontuando, né, de alguma forma, ofertando menos pela arroba do boi gordo. A compra, o que tudo indica, está compassada, né, à medida de uma sexta-feira também. Lembrando que geralmente às sextas-feiras nós temos um mercado um pouco mais lento. E, de qualquer forma, isso tem refletido com certo desânimo, né? Não digo certo, não é relativizar, mas acertar mesmo naquilo que o pecuarista está sentindo nesse momento. Vamos dar uma olhadinha só na sexta-feira, portanto, essa sexta-feira, nos indicadores lá na B3. Vamos dar uma olhadinha, Davi da Luz consegue colocar B3 para que a gente possa observar? Tá aí. Portanto, nessa sexta-feira, dia 4 de agosto, nós temos aí o agosto a R$ 230,15, chegou a operar em patamares positivos, né? A gente não pode dizer que foi em alta, porque só foi uma variação positiva no início das negociações. O agosto, R$ 230,15, 0,71 de queda. Setembro, R$ 200,30, mais 30, 0,48 de queda. O outubro, que geralmente é o pico da entre-safra, só para se ter uma ideia, no ano passado, nesse mesmo período, finalzinho do mês de julho, a futuro para outubro chegou a bater R$ 310. De lá para cá, R$ 70, praticamente de diferença a menos para a roupa do boi gordo, 0,52%. Está aí o indicador da última quinta-feira, dia 3, portanto, uma queda de 4% a 232,40. Portanto, nós temos aí o mercado pressionado. Em consequência, essa queda que está sendo registrada já desde a metade do primeiro semestre, desde a retomada lá das exportações do mercado do boi gordo, né, depois daquele alto embargo para a China, de lá para cá o pecuarista só viu a arroba do boi gordo recuar em boa parte das praças pecuárias. E a carne, por sua vez, não recuperou, aliás, não recuou, né? E onde é que está o segredo disso tudo, né? Será que não seria uma lógica, um equilíbrio, você ter a arroba do boi gordo com preço mais baixo para o pecuarista, consequentemente ser devolvida essa queda também chegar ao consumidor de carne? Bom, sobre esse assunto e outros, e a sua participação de todo o Brasil nessa tarde aqui no Tempo e Dinheiro, no Clube de Assinantes, nós vamos conversar com Celso Ricardo, que é consultor, palestrante, especialista na área de pecuária, que está conosco e durante a semana, estará comentando o mercado também na edição do Tempo e Dinheiro, no fechamento do mercado. Bom, Celso, antes de mais nada, eu acho que falei muito logo na abertura, né? Eu quero saber de você, se você está bem, como é que está esse mercado. Antes de mais nada, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos aí do programa, do Tempo e Dinheiro, do Clube do Assinante. A lógica, como tu bem comentou, ela deveria ser simultânea, né? Se o preço do boi está baixando, óbvio que o preço da carne no mercado, de uma certa forma, também deveria estar baixando. Mas o grande detalhe que eu venho também ressaltando muito a nível de Brasil, com relação ao preço da carne e ao preço do boi, é que toda a movimentação, por menor que seja no mercado internacional, e a gente sabe que essas movimentações não estão trazendo prejuízos para os frigoríficos, serve como um alento para que eles possam, de certa forma, pressionar o preço da arroba do boi dentro do Brasil. É desconfortável para eles, da forma que eles colocam, o boi está subindo tanto e eles classificam que a pecuária de corte
passou a estar numa rentabilidade muito maior do que os frigoríficos, e como eles detêm o poder, porque eles estão situados em regiões com bastante matéria-prima, com bastante gado para comercializar, qualquer anúncio deles ou qualquer retirada dos frigoríficos das escalas de abate já serve como um pretexto para que o preço da arroba do boi despenque. E muito importante falar que falta essa informação sobre o mercado consumidor para a pecuária de corte também poder se estabilizar e se estruturar, sabendo ela o que está acontecendo para poder programar o que acontece dentro da fazenda, dentro da propriedade rural. Então, os frigoríficos estão muito bem situados dentro da cadeia produtiva e, infelizmente, as grandes empresas elas conseguem controlar o preço do boi e não é problema no mercado internacional. Eu acho que os volumes comercializados e os valores hoje não seriam um motivo para os frigoríficos estarem pagando ou estarem proporcionando um cenário para a arroba do boi ter despencado nessa forte queda que teve nos últimos dias. Aliás, até na justificativa da SECEX, Secretaria de Comércio Exterior, falando, olha, no mês de julho o resultado veio 4% abaixo daquilo que foi registrado no ano passado, menor volume exportado desde 2019, só que isso aconteceu até um pouco depois, até pode ser que a China realmente tenha colocado um pé no freio ou no acelerador, né? Nunca vai deixar de comprar aqui do Brasil, essa expectativa, mas isso já vinha acontecendo anteriormente, mesmo com os volumes exportados, a China ainda continuou sendo o principal cliente aqui do Brasil. Renegociar faz parte do jogo, né? Renegociaram os valores, mas esses valores não foram renegociados antes dessa queda ou depois dessa queda registrada do preço da arroba do boi gordo aqui no Brasil também, né? Diga-se de passagem que isso aconteceu depois que os preços já estavam no fundo do poço, o Celso. Sérgio, fica muito claro para a gente essa manipulação do mercado do preço do boi a partir das grandes empresas, porque vale ressaltar o seguinte, a China leva em torno de 9 cortes, né, de um boi, ela importa esse número de peças de um animal abatido. Então é muito pouco a representatividade, tendo em vista o restante dos cortes que ficam. E a composição do preço comercial de venda, ou arroba comercial de venda, ela é pautada no mercado externo, no mercado interno, levando em consideração os valores praticados no varejo e no atacado. Então, o mercado interno brasileiro hoje, a partir de algumas características que ele tem, algumas potencialidades que o mercado interno tem, na composição da arroba comercial de venda, teria totais condições de sustentar um preço melhor da arroba do boi. Essa queda muito forte que teve nos últimos dias da arroba do boi, como eu disse, os grandes frigoríficos detêm as informações e eles usam o mercado, qualquer variação desse mercado internacional, para justificar o não poder sustentar o preço da arroba do boi no Brasil. Só que são outras considerações que precisam ser feitas. E as grandes empresas do setor hoje, que são elas que definem o preço da arroba para mais ou para menos, têm toda a viabilidade econômica a partir dos negócios que fazem para sustentar um preço melhor da arroba do boi e não deixar essa queda. Porque, como tu bem comentou, a nível de Brasil, nós estamos acompanhando a pecuária de corte e já várias regiões já romperam o valor de R$200 a arroba. Já despencou longe disso até, já estamos falando em 180, conforme eu já tinha dito na semana passada. E essa tendência de queda, se nós pegarmos a proporção do que caiu o preço do boi para o recuo da China em preço, não em volume, e levando em consideração a matemática que a gente usa dentro dos frigoríficos para fechar a arroba comercial de venda, não justifica para os frigoríficos terem, né, ou estarem ofertando esse preço da arroba do boi que nós estamos vivendo. E, infelizmente, como eu disse nos programas passados, a tendência é que eu acho que vai ter uma quedinha um pouco mais ainda no preço. Não esperamos uma alta no preço da arroba do boi, porque a curto e médio prazo não existe um cenário animador para isso. Bom, e diga-se de passagem que essa carne também que está chegando nas gôndolas dos supermercados está parando, ou está parada lá, mesmo que tenha uma oferta, mesmo que tenha lá qualquer tipo de, entre aspas, né, promoção, a carne não está tendo escoamento adequado.
É o preço da carne ou é o poder de compra do consumidor que está em jogo nesse momento também, Celso? Olha, Sérgio, são as duas coisas. Eu acho que o Brasil hoje, a gente acompanha várias notícias de uma certa forma com algum entusiasmo com relação à economia, mas nós sabemos que não está fácil. E quando a gente vai nos supermercados, principalmente, aí eu estou falando no mercado de atacado, a gente vai ver o preço da carne ainda nas alturas. Então existe uma discordância, vamos dizer assim. Se nós pegarmos o pecuarista, o frigorífico e os mercados dentro do Brasil, a gente vê que as margens estão sendo sustentadas do frigorífico para os mercados. E como eu disse, essa matemática sobre a arroba comercial do boi, eu fiz ela e faço há muitos anos. Então as margens, seja elas interna ou externa, elas estão sendo mantidas. Então fica muito confortável para os frigoríficos no Brasil hoje, principalmente os grandes, porque são eles que definem preço de compra, preço de venda, e infelizmente o preço da carne também dentro do mercado interno, fica muito confortável para eles hoje justificarem qualquer atitude ou qualquer necessidade, tendo em vista que essas informações, principalmente do mercado internacional, não chegam no pecuarista, não chegam na pecuária de corte. Por isso que eu venho também há muitos anos falando sobre a necessidade urgente do pecuarista brasileiro ter um representante ou um grupo de representantes para estar em Brasília, porque lá que tudo acontece. A ABIEC, através do Camardelli, tem uma acessibilidade muito grande dentro do Ministério da Agricultura, as grandes empresas têm um acesso muito grande dentro do Ministério da Agricultura e eles ficam com todas as informações, umas positivas, outras nem tanto, mas eles conseguem manipular o mercado a partir daquela necessidade que eles acham e tem a certeza que o foco deles sempre é jogar o preço do boi para baixo. Infelizmente, eles conseguem por essa representatividade nas escalas de abate que tem no Brasil. Bom, não contam com aquele que vai ser o principal fornecedor, né? Porque tem muito pecuarista aí que está repensando em alguns casos com esses preços. É lógico que tem estratégias de comercialização, tem estratégias de proteção de preço. A indústria faz e atua, tem gente que está lá só para poder ver a melhor oportunidade de trava de preços. É bem profissional nesse sentido, a gente tem que saber que esse mecanismo está à disposição, mas o pecuarista nem sempre acompanha e faz esse tipo de operação, e fica descoberto, né? E alguns acabam falando, pô, eu não vou entregar, no ano que vem eu não vou produzir. Isso pode acontecer, já aconteceu, por exemplo, de ter um apagão, lá atrás a gente falou do apagão de bezerros, né? Mas nós tivemos aí um abate muito grande de fêmeas, tudo. Será que a gente pode ter um apagão de cria ou de bezerros diante dessa situação, desses preços que, o que tudo indica, não fecha a conta, ou, Celso? Com relação a esse apagão, é bem provável que possa acontecer sim. Porque se nós levarmos em consideração a atividade da pecuária de corte, e nós considerando cria, recria e engorda, a gente pode acompanhar no cenário nacional nos últimos anos que alguns processos reduziram muito, né, dentro de uma propriedade rural. E quando o preço da arroba da reposição teve uma alta grandíssima, uns 2 anos atrás, faltou bezerro no mercado. Mas eu acredito que o pecuarista em si, ele vai rever conceitos, principalmente porque ele está amargando um custo alto da última tomada de decisão, tendo em vista esse impulsionamento que o mercado da carne teve por causa da China. Eu acredito que a China não volta mais para os mercados, para os valores que estava praticando alguns anos atrás, e o mercado, em termos de preço, vai se estabilizar. Preço da carne de compra e preço do boi, principalmente da arroba do boi a nível de Brasil. E quando tu comentou com relação ao pecuarista, em termos de segurança, de preço de arroba, nós temos um pequeno cenário a nível nacional de pecuaristas que aderiram a esse movimento da B3, e que entendem o processo e a operação. A grande maioria dos pecuaristas no Brasil, incluindo as informações sobre o mercado, também não tem a disponibilidade de informações com relação à B3. Então, a grande maioria dos pecuaristas a nível de Brasil não trabalha com a trava de preços. Isso é importante nós ressaltarmos. A grande maioria dos pecuaristas pelo Brasil não tem esse conhecimento, não tem acesso a essas informações, e por isso que vive essa instabilidade, e a pecuária de corte entra ano e sai ano, tem sempre um grande ponto de interrogação sobre o que está acontecendo.
Então, nós debatemos a semana passada, sobre a falta de informação num contexto geral. E é por isso que essa representatividade para a pecuária de corte, não somente em Brasília, mas a nível de desenvolvimento, evolução e inovação, ela precisa acontecer para que todos os pecuaristas a nível de Brasil, assim como as empresas, na grande maioria, têm esse respaldo de informações, o pecuarista possa ter também, né, esse maior número de caminhos e de opções de negócio para que a pecuária brasileira possa ter uma estabilidade e equilíbrio, seja de produção, de produtividade, de matéria-prima e de preço, né, que é o que mais importa hoje para o pecuarista brasileiro. Bom, Celso, eu tenho dois temas que eu queria abordar contigo, que são pontuais, sem dúvida interessam ao produtor, pecuarista de grãos, enfim, aquele que produz alimentos para esse Brasil e para o mundo. Uma delas é a questão da concentração de frigoríficos, você mesmo falou, MM e JBS, né, os dois grandes, Minerva, Marfrig e JBS, os três, né? E alguns pequenos, médios, estão entrando com pedido de recuperação judicial, a evitar a falência, lógico, diante de algumas situações de endividamento alto. Será que essa vai ser atuada daqui para frente? Concentração vai ser maior ainda? Essa expectativa, isso pode acontecer? De realmente tudo que está concentrado, é lógico, tem os pequenos ainda aí, as pequenas indústrias que atuam de uma forma efetiva, atendem sua fatia de mercado, mas a concentração pode ser maior, tem essa tendência na tua avaliação, não? Sérgio, como a gente falou o seguinte, as grandes empresas hoje, elas dominam o mercado do campo até a mesa do consumidor. Elas sobem o preço da matéria-prima quando lhe convém, e elas baixam o preço da carne no mercado interno quando lhe convém também. Como eu disse, a gente exporta de 20% a 25% de um animal abatido. O restante desses produtos que não vão para o mercado externo acabam sendo comercializados dentro do Brasil. Dentro do Brasil nós temos dois tipos de mercado, né? O tradicional e as linhas de cortes especiais. Então, as grandes empresas, elas conseguem manipular esse mercado de compra e venda, e isso é muito prejudicial para os demais frigoríficos, principalmente aqueles que não conseguem exportar. O mercado de exportação garante uma margem de lucro muito grande, muito boa para os grandes frigoríficos, levando em consideração que eles exportam mais de 40% do que produzem. Então, o grande percentual de exportação hoje está nas mãos dos grandes frigoríficos e não do Brasil, como muitos gostam de dizer. São eles que têm esse poder de exportação. E essa atitude deles no mercado, realmente eles acabam quebrando com a concorrência. Mas vale lembrar também, Sérgio, que eu já fiz parte de alguns frigoríficos que entraram no processo de recuperação judicial, e a gente vai ver também que muitos deles não têm um modelo de gestão específico que sustente as operações, que sustente eles em funcionamento. Isso tem que ficar muito claro, que uma boa parte dos frigoríficos que fecham as portas e que buscam o processo de recuperação judicial, isso acontece muito por conta da falta de gestão dos próprios empresários. O que a gente vê no Brasil são empresários milionários que saem do setor, eles têm uma prática que a gente usa, né, de tirar muito das empresas e não recolocar para que as empresas possam entrar em funcionamento. Então, existem alguns malandros aí que os empresários saem das operações com muito dinheiro, mas as empresas eles conseguem falir. Então, tem dois caminhos que precisam ser analisados nesses processos de recuperação judicial. O primeiro é essa intervenção que as grandes empresas têm, que elas dominam a praça de oferta de boi, então elas podem determinar preço e os frigoríficos que não exportam não conseguem atender essa demanda e podem ter um problema assim, um prejuízo grande, porque não vão conseguir comercializar a carne deles no mercado interno pelo alta do preço da arroba do boi, mas também tem questões de administração e de gestão que muitos empresários, se é que a gente pode dizer que são empresários no Brasil hoje, causam prejuízos eles mesmos para suas empresas e esse processo acaba levando alguns frigoríficos à falência ou à busca pela recuperação judicial. Infelizmente, isso acontece não só nesse setor, mas em outros, né? Outros e também nesse setor, fazer o contrário, né? Falar que realmente isso a gente tem visto e ultimamente tem colocado em xeque grandes instituições, grandes empresas, com conglomerados, né? Empresariais, inclusive na área do comércio. Agora, o assunto mesmo é com relação a essa questão eu vou entrar no aspecto que está preocupando muitos produtores, sobretudo no estado de Mato Grosso, uma região do Pará também, que é a demarcação
de 362 mil metros, 362 mil hectares aproximadamente, entre o estado de Mato Grosso, Pará, a região lá do Xingu, Alto Xingu, e muitos produtores, 200 proprietários, pecuaristas, né, produtores de grãos, estão naquela região que pode ser devolvida, né, se tornar, mais uma vez, devolver algumas tribos originárias, né, que aí tem uma discussão que, inclusive, quem está reivindicando ou quem vai receber não é aquela tribo originária da região. Mas a nova demarcação de terras indígenas pode acabar com 201 propriedades em Mato Grosso, só no estado de Mato Grosso. O que está acontecendo? Para onde vai a pecuária? Como retirar animais numa situação dessa? Você tem ideia, tem uma solução para o pessoal que está nos acompanhando daquela região lá? Tem que ter muita paciência, né? O que vai acontecer, Celso, na tua opinião? Sérgio, essa situação é bem delicada para o pecuarista, para o produtor rural, porque envolve governo, política e justiça. A gente sabe que o país hoje vive uma ideologia e eu acho que não está errado, eu acho que existe território e terras para que todo mundo possa se desenvolver. Eu sou muito claro em dizer que o Brasil hoje, ele tem condições de aumentar a sua produção de grãos por hectare e também aumentar a produtividade por animal abatido, isso eu não tenho dúvida, e eu considero o Brasil como um todo. Eu não posso pegar as melhores propriedades rurais, que tem mais tecnologia, mais investimento em genética, que tu chega num limite. Mas quando nós analisamos o Brasil como um todo, nós podemos crescer em muito ainda em termos de produção de grãos e também em rendimento por animal abatido. Mas essa situação hoje que está acontecendo no Brasil, em termos de demarcação de terra, ela é 100% política e foi assuntos relacionados, né, na eleição passada. Então, estamos usando um sensacionalismo em termos de uma questão, né, ligada aos índios e que, por sua vez, tem os seus direitos também adquiridos a partir de uma legislação vigente no Brasil. Mas eu acho que a atitude, até de um certo momento, grosseira por parte, né, dos órgãos competentes, tem feito com que o pecuarista ainda tenha amargado maiores prejuízos com relação a isso. E a gente viu as atitudes agora do governo em termos lá do próprio Pará, retirando boi à força das propriedades rurais. Eu acho que esse não é o caminho e o pecuarista daquela região também deve procurar, com certeza, pelos meios legais e judiciais, uma maneira de, pelo menos, paralisar essas ações agora e buscar, por intermédios judiciais, reverter essa situação. Eu acho que o governo atual, ele defende uma situação muito mais por questões eleitorais do que propriamente pela prática legal, e isso está prejudicando a pecuária de corte, até porque lá na época das eleições eu me lembro que o candidato Lula, ele usou de alguns argumentos para dizer que o preço da carne estava em alta por causa da exportação. É um absurdo, não é esse o problema. Então eles estão achando de alguma maneira meios para tentar paralisar ou prejudicar, vamos desenvolver o desenvolvimento da pecuária, e isso é muito complicado para nós, em termos de país produtor de proteína animal, e principalmente o pecuarista daquela região que não tem para onde ir. Essa demarcação de terra, essa delimitação de terras agora, ela precisa ser revista urgentemente, e os produtores, a partir das localidades, né, que vão fazer parte dessa demarcação, precisam buscar urgentemente meios legais, né, a justiça daquela região, para tentar intervir de alguma forma para que eles não venham sair ainda mais no prejuízo, né? Bom, você chegou a comentar, inclusive, anteriormente, você falava a respeito dessa questão toda, né, das promessas, né, cortes nobres, picanha, né, preços acessíveis a todos, né? Inclusive, não sei se o Davi da Luz conseguiu colocar, né? Sim, tá aí, exatamente, né? Quando você fala sobre um pedaço de paleta bovina, né? Qual é o preço desse corte aí, Celso? R$ 40, é isso? R$ 40. A gente vai nos mercados hoje e aí tu vê uma carne moída, uma porção pequena valendo R$ 30, R$ 33. Tu vê um corte, uma paleta nesse valor. Então, os preços no mercado, de uma certa forma, eles não caíram. Então, aquela promessa de cortes nobres, baratos e acessíveis, não tem como. A lógica mostra para nós que não tem como. Mesmo que o boi esteja a R$ 200,
não tem como esse preço despencar da forma que foi comentado, falado e até prometido. Existe uma lógica normal, né, a ser seguida, que faz nós trabalharmos produtividade, produção, produto, rendimento e aproveitamento, que fazem parte do contexto, né, da análise para tu formatar o preço da tua carne a ser comercializada, e nós não temos, o Brasil não vai ter condições hoje de colocar cortes, principalmente nobres, com preços tão acessíveis assim, que vire artigos normais nos churrascos do final de semana. É impossível acontecer, salvo que a pecuária de corte quebre, que os frigoríficos tenham uma limitação muito grande com relação ao mercado internacional, que todos os cortes venham a ser comercializados, ou a grande maioria deles dentro do Brasil. Aí nós vamos ter a lei de oferta e procura, que vai favorecer os preços baixarem a ponto de virarem, né, os cortes nobres artigos normais do churrasco do final de semana. Mas aí nós vamos levar um setor todo praticamente à falência para que uma situação dessas aconteça. Eu vou te contrariar, é lógico, ironizando, fazendo uma provocação. Aqui nas redes de supermercados aqui perto de casa, eu moro na capital paulista, tem uma promoção de picanha, viu? Picanha trans, né, amaciada, a R$ 39,00 o quilo. Que picanha é essa? Que colchão duro. Aliás, que picanha é essa? Vou deixar para você responder. Sérgio, eu tenho feito, e eu fiz um comentário nas minhas redes sociais, com relação à picanha que alguns frigoríficos, e aí é um ponto interessantíssimo. Alguns frigoríficos no Brasil comercializam a tal da picanha fatiada. E essa picanha fatiada sai a R$ 39,90, R$ 49,90, R$ 59,90, e o povo, de uma certa forma, acha que compra aquela picanha que está comendo picanha. Não é. Porque não existe lógica eu pegar uma peça de picanha que eu comercializo, eu frigorífico com o mercado, a R$ 100, 90, R$ 100, fatiar essa picanha para colocar numa bandeja, colocar uma embalagem, uma etiqueta, um custo operacional para isso e vender a R$ 40, R$ 50. Então, as picanhas fatiadas que saem de dentro dos frigoríficos, praticamente é colchão duro. Então, nós precisamos ter um entendimento que dali a pouco essa picanha que vai virar a moda e o sucesso no Brasil, a partir das afirmações nas eleições passadas de que a picanha ia virar uma picanha barata para comercialização. Então, nós precisamos ficar atentos, porque picanha fatiada saindo de dentro do frigorífico não é picanha na grande maioria. A grande maioria pode ter certeza que é colchão duro. E existem algumas promoções de picanha também, que alguns frigoríficos fazem. São picanhas que já estão com data de validade avançada, existe até um reprocesso, né? Pode existir um reprocesso, e essa picanha, até para ter fluxo de caixa de algumas empresas que estão com estoque alto, ela pode entrar barata no mercado. Agora, sustentar preços de corte nobre, né, como um artigo para que vire, como eu disse, né, peça do churrasco de todo final de semana, essa situação não existe. Tá certo. Bom, e lógico, qual recado você deixa para o produtor antes de fazer o convite? Porque o Celso, Ricardo, você que está nos acompanhando aqui no Clube de Assinantes, a quem está nos assistindo, muito obrigado. Dá tempo de ainda de mandar uma pergunta, algumas perguntas aqui diretamente para o Celso, Ricardo. Esse é o objetivo. Você que é assinante tem essa possibilidade, tem esse direito. Se tiver interesse em mandar alguma dúvida aqui para o Celso Ricardo, aproveite. Porque na semana que vem ele estará conosco no fechamento do mercado, a partir das 16 horas, um pouquinho depois, todos os dias, comentando um assunto referente à pecuária de corte, a preços, a produção, a expectativa, tudo com essa abordagem, com esse expertise, essa experiência que ele tem, que já esteve nos dois lados do balcão, por dizer assim, e entende como ninguém sobre a atividade pecuária e é, além de tudo, palestrante, né? E vai estar conosco aqui em todas as edições do Tempo e Dinheiro. Alguém que queira mandar mensagens, mande mensagens diretamente para o Celso Ricardo e, é lógico, vai ser alguém uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, vai engrandecer toda a programação do Tempo e Dinheiro. Celso, qual o recado que você dá para o produtor, para o pecuarista que está nos acompanhando? Sabe aquele velho termo, né, que se usa geralmente no mercado? Barbas de molho, tem que ficar atento, tem que repensar, colocar tudo na ponta do lápis.
O que fazer diante dessa situação? Cada vez mais, né, nós estamos falando de propriedades rurais que viraram empresas a céu aberto. Para nós que vivemos do campo, fazer conta de tudo a toda hora é importantíssimo. Mas ficar atento com os frigoríficos, como eu disse, essa queda tão acentuada, ela não tem uma justificativa concreta para que isso tenha acontecido. Como eu disse, usaram alguns momentos do mercado, algumas situações que o mercado apresentou lá fora, para justificar essa queda toda, e com o poder que as grandes empresas têm, como a gente falou, na escala de abate, fica fácil. Mas agora o pecuarista, ele precisa estar atento para a comercialização de vaca, e isso vai ser um dos temas também que nós vamos conversar agora, a partir da semana que vem, e eu fico grato pelo convite, espero poder levar toda a experiência que tenho, né, profissional junto ao setor, para os nossos assinantes, mas eu quero ressaltar e dizer para o pecuarista cuidar muito da comercialização de vaca, principalmente vacas pesadas, vacas com bom acabamento. Essa matéria-prima, vamos assim dizer, é o que dá mais rendimento para os frigoríficos. Então, buscar na hora da comercialização o melhor preço, vocês tenham a certeza que os frigoríficos podem, sim, melhorar e até bonificar na hora da comercialização. Então, ficar atento para as vacas bem acabadas, com bastante peso, com bom rendimento, porque essa é uma grande situação que os frigoríficos têm a favor para poder melhorar os seus ganhos e as suas margens de lucro. Busquem melhores preços na comercialização da vaca, porque os frigoríficos têm condições de pagar mais por animais de melhor qualidade. Isso sem falar da novilha também, né? Não, sem falar da novilha, porque aí nós estamos falando de precocidade, acabamento, aí nós conseguimos atingir os melhores mercados hoje, principalmente aqueles cortes especiais. Mas hoje uma vaca, mesmo de mais idade, com bom acabamento e bom rendimento de carcaça, os frigoríficos até usam, existe essa máxima dentro dos frigoríficos, né? Se o frigorífico está perdendo dinheiro, começa a bater vaca boa, porque os resultados mudam e mudam mesmo. Então o pecuarista precisa estar atento, porque vaca de qualidade hoje é artigo de luxo dentro dos frigoríficos também. Bastidores da Pecuária é o quadro do Celso Ricardo conosco na próxima semana, portanto, a partir das 16 horas. Tem um fechamento do mercado financeiro, mercado de commodities, a gente fala um pouquinho sobre os preços, apuração feita pela Scott Consultoria dos preços, e logo em seguida os bastidores da Pecuária com o Celso Ricardo, que vai receber perguntas, vai ter todo o cuidado em trazer informações pontuais para você que nos acompanha e prestigia em todo o Brasil e sabe que aqui no Tempo e Dinheiro a gente tem informação liberta, e esse é o nosso objetivo. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui no clube, além, lógico, dos boletins. Semanalmente o Celso estará no clube de assinantes respondendo perguntas diretamente para você. Celso, foi um prazer, muito obrigado, até a próxima semana. Um abraço, Sérgio, a ti e a todos, e até a semana que vem. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer a participação de todos que estiveram conosco. Levino de Vargas, o telefone do WhatsApp, o WhatsApp do próprio Brandalize já está aí. Faça contato, ele já autorizou. E quem quiser fazer contato com o Brandalize, mande perguntas, mande mensagens, sinal de fumaça, bate tambor. Mas enfim, Brandalize vai atender de qualquer jeito. E a todos que estiveram conosco, a próxima semana a gente volta com outras informações, falando sobre o mercado de grão, soja e outros daqui dentro da programação do Clube de Assinantes do TID. A todos, mais uma vez, nosso muito obrigado e ótimo final de semana. Até lá semana que vem, hein? Com novidades. Até lá!